Paz de Deus para todos os irmãos. Bom, irmãos, hoje nós vamos trazer um estudo aqui que não é falado em denominação nenhuma. São poucas pessoas que têm esse entendimento que nós vamos trazer aqui hoje. Com respeito às duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Eu vou estar fazendo uma oração para nós podermos começar esse estudo, para que os irmãos possam entender essa mensagem, que essa mensagem que ela é muito profunda. Eu praticamente não vi ser falado em nenhuma denominação quando eu congregava nas denominações. Vamos estar fazendo a oração ao Eterno, então. Soberano e eterno Pai, nós te louvamos e te glorificamos. Tu és aquele, ó Pai, que pode todas as coisas. Eu venho a ti, ó Pai, no nome de Yahshua Mashiach, para que tu venhas, ó Pai, abrir o entendimento de cada um que está me ouvindo, ó Pai, que está me assistindo agora, ó Pai, através do YouTube, através da internet, ó Pai, para que tu possas, ó Eterno Yahweh, dar o entendimento correto, ó Pai, dessa mensagem que vai ser ministrada, para que eles possam ver, ó Pai, o quanto tu és magnífico, ó Pai, o que tu tem feito por nós, ó Pai. No nome de Yahshua Mashiach, ó Pai, eu peço a ti, abre a mente de cada um, ó Eterno Yahweh, para que eles possam entender, ó Pai, essa palavra, porque essa palavra, ela é tremenda, ó Pai, e ela nos mostra a condição a qual nós nos encontramos hoje, ó Eterno. Mas um dia, ó Pai, estaremos totalmente restaurados. Um dia, ó Pai, tu vai nos dar um corpo de glória. E aí nós vamos te glorificar, ó Pai, não somente com o nosso espírito, não somente com a nossa alma, mas com o nosso corpo, todo o nosso ser, ó Pai, estará totalmente restaurado para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai. Eu te agradeço no nome de Yahshua Mashiach. Então, irmãos, eu quero estar lendo Gênesis, capítulo 2, versículo 9. Aqui diz assim: E ao Criador fez crescer do solo toda espécie de árvores, formosa de ver e boas de comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o Eterno, ele colocou no jardim do Éden duas árvores. Essas duas árvores, lá havia várias árvores, mas duas árvores ali, elas faziam uma diferença. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. O Eterno proibiu Adão e Eva de comer somente da árvore do conhecimento do bem e do mal. Qualquer outra árvore, eles poderiam comer do fruto de qualquer outra árvore, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore, o que muitos líderes não ensinam é o seguinte: essa árvore, ela representa alguém. Ela representa a Satanás. E lá no Jardim do Éden também tinha uma árvore que representava alguém, a árvore da vida. A árvore da vida, ela representa o próprio Yahshua, representa o nosso Salvador, Yahshua, o Mashiach. A árvore da vida representa ele. E o homem, então, ele estava neutro ali no Jardim do Éden. Ele não tinha comido da árvore do conhecimento do bem e do mal e nem da árvore da vida. E o Eterno, então, proibiu ele, falou: dessa árvore aqui não é para vocês comerem, porque no dia que vocês comerem do fruto dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. A morte vai entrar em vocês. Se eles tivessem comido da árvore da vida, a vida teria entrado neles. Yahshua é a nossa vida. O Eterno está em Yahshua. Então, Yahshua é a nossa vida. Se eles tivessem comido da árvore da vida, a vida teria entrado neles. A natureza do Eterno teria entrado neles, mas eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal, meus irmãos, ela representa Satanás. Vou colocar a imagem dele na tela aí para vocês verem. O Bafomete. Deixa eu tomar um gole de água aqui. A árvore da vida representa esse bicho aí, representa o diabo, representa Satanás. E a árvore da vida representa Yahshua. Vou colocar a imagem para vocês verem. Então, eu vou estar lendo agora. Vou estar lendo Ezequiel, capítulo 31. Aqui diz assim: Por isso seu porte era mais elevado do que de todas as árvores do campo,
Seus ramos se multiplicaram, seus galhos se alongaram, por causa da água abundante que lhe davam crescimento. Em seus ramos faziam ninho todas as aves do céu. Sob os seus galhos todos os animais do campo tinham suas crias. À sua sombra sentavam-se pessoas de nações variadas. Era belo no seu grande porte, com os longos ramos, porque as raízes mergulhavam em águas profundas, águas abundantes. Os cedros do jardim do Criador não se igualavam a ele, que está falando de Satanás, está se referindo a ele como uma árvore. Aí vem, os cedros do jardim do Criador não se igualavam a ele. Aí vem, nem os cipros se assemelhavam à ramagem. Nenhum plântano tinha galhos como os seus. Nenhuma árvore do jardim do Criador era igual a ele em beleza. Está falando que nenhum anjo tinha beleza igual Satanás tinha lá no céu. Então está se referindo a Satanás aqui como uma árvore no jardim do Criador. E diz que nenhuma outra árvore ali tinha a semelhança que ele tinha. Por quê? Porque ele foi criado como um querubim e foi criado como o mais belo de todos eles. Olha o que está escrito aqui no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 12. Diz assim: Filho do homem, pronuncia um lamento contra o rei de Tiro e diz, assim diz Ial, tu eras modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de beleza perfeita. Estavas no Éden, jardim do Criador. Enganalavas com toda sorte de pedras preciosas, rubi, topázio, diamante, grisólito, cornalina, jaspe, lanucilita, turquesa, perilo. De ouro eram feitos teus discos e teus pingentes. Todas essas coisas foram preparadas nos dias em que fostes criado. Fiz de ti, ó querubim cetilante, o protetor. Estava no monte santo do Criador e movia-te por entre as brasas ardentes. Então está falando que ele foi criado como o anjo, o querubim mais perfeito e mais belo que tinha lá no céu. E no livro de Ezequiel, então, capítulo 31, compara ele como uma árvore e como a árvore mais bonita que tinha no jardim do Criador. Então, Satanás, ele é comparado com uma árvore, no livro de Ezequiel, capítulo 31. E Alcha também, ele é comparado com uma árvore. No livro de Cantares, fala que Alcha é a macieira. No livro de Gênesis, fala que Alcha é a videira. Ele é a videira verdadeira. Ele é a videira e nós somos os seus ramos. Então, Yalcha é comparado, então, com uma árvore. Então, essas duas árvores que se encontram aqui no Jardim do Éden, uma representava Satanás, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a outra árvore, então, representava quem? Representava Yalcha, a árvore da vida. O homem estava ali neutro. Ele não havia se alimentado de nenhuma dessas duas árvores ainda. O que aconteceria, então, se Adão e Eva comessem da árvore da vida, antes de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Se ele comesse da árvore da vida, o Eterno, por meio de Yalcha, teria entrado nele. A natureza do Eterno, por meio de Yalcha, teria inundado todo o ser de Adão. E aí, a natureza maligna não estaria nele. Por quê? Porque na hora que ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, a natureza de Satanás entrou para dentro do homem. Mas entrou para dentro do homem em que lugar, Romeus? Entrou para dentro da carne do homem. Adão era feito da terra. Quando ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, aquele fruto foi semeado para dentro dele. E ele foi feito do pó da terra. Então aquela árvore nasceu e cresceu dentro de Adão. A árvore do conhecimento do bem e do mal foi plantada na terra, que era Adão e Eva. E aí cresceu nessa terra. A natureza de Satanás cresceu para dentro do homem. Essa árvore cresceu dentro de Adão e Eva. Então, a queda do homem no Jardim do Éden, ela é muito mais séria do que nós pensamos. Tem pessoas que viram e falam assim, Satanás está para lá, ele não tem domínio sobre mim. Você está enganado. Através desse estudo eu vou te mostrar que Satanás tem domínio sobre o corpo do homem. O corpo do homem passou a pertencer a Satanás quando ele caiu lá no Jardim do Éden.
Satanás agora passou a ter direito, passou a ter domínio no corpo de todo ser humano. De todo ser humano que nasce de sexo. Satanás passou a ter domínio no corpo dele. Porque na hora que ele comeu daquele fruto, aquele fruto ali deu entendimento a ele de todas as coisas malignas que a carne produz. Deu entendimento para ele de lascívia, idolatria, sexo, prostituição, inimizade, porfias, contendas. Todas essas obras da carne têm origem no maligno, em Satanás. Tem origem na árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi ali que foi introduzido todas essas coisas que não prestam, foi introduzido para dentro do corpo do homem. A natureza de Satanás entrou para dentro da carne do homem. Isso não é falado em denominação alguma, não é pregado em denominação alguma, que dentro de nós, dentro do nosso corpo, o nosso corpo de carne e osso, dentro desse corpo está a natureza de Satanás. Isso não é pregado em denominação. Eles leem ali só superficialmente e não aprofundam nessa questão para ver o quanto isso é sério. O homem foi totalmente danificado pelo maligno. Satanás, a natureza de Satanás está dentro de cada ser humano hoje. Por isso Davi disse, minha mãe me concebeu em pecado. Então, meus irmãos, a queda do homem, ela começou, não foi lá no céu, igual muitos pregam aí, BH e outros que dizem que nós viemos lá do céu. Não! A queda do homem aconteceu no Jardim do Éden, quando o Eterno fez Adão do pó da terra e falou, não coma daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comer, a morte vai entrar em vocês, a natureza do diabo vai entrar em vocês. Dali para frente, o corpo de vocês vai estar totalmente danificado com esse maligno, com o diabo. A natureza do diabo vai estar em você. Não coma. Então a queda não aconteceu, não foi lá em cima, igual muitos estão pregando. Isso é heresia. Sai fora disso aí que isso é heresia. E eu vou mostrar para vocês que o homem serviu como ratoeira para poder pegar o Satanás. O homem serviu como ratoeira. Ele achou que ele tinha ganhado uma grande vantagem. Ele achou que ele tinha feito uma grande coisa quando ele danificou o homem. Na verdade, o Eterno está muito além do conhecimento de Satanás. O Eterno está muito à frente de Satanás. Quando ele pensou que ele tinha ganhado vantagem em infiltrar sua natureza para dentro do homem, ele, coitado, ele estava enrolado. Quando ele pensou, eu entrei para dentro do homem, agora eu ganhei o homem, agora eu danifiquei o homem. Ele estava caindo em uma armadilha. O Eterno estava deixando isso acontecer porque o homem tem livre-arbítrio. E aí o homem decidiu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e, ao mesmo tempo, o Eterno sentenciou a Satanás. Vocês vão entender isso dentro desse estudo. Então, eu quero estar lendo aqui, ó. Não vou ler todas as passagens, senão vai tomar muito tempo. Mas eu deixa eu estar marcando aqui, que eu vou voltar aqui atrás agora, daqui a pouco. Eu vou para Romanos, capítulo 7, versículo 20. Romanos 7, versículo 20 diz assim. Ora, o apóstolo Paulo, o apóstolo Saúl falando, ora, se faço o que não quero, já não sou eu que ajo, e sim o pecado que habita em mim. Paulo falou assim, ó, ora, se faço o que não quero, já não sou eu que ajo, e sim o pecado que habita em mim. Ele falou assim, quando eu faço uma coisa que eu não estou querendo fazer, é o pecado que está em mim. O pecado está onde? Na carne. Agora, o que ele vira e fala no 21? Verifico, pois, esta lei. Quando quero fazer o bem, é o mal que se me apresenta. Comprazo-me na lei do Criador, segundo o homem interior. Mas percebo outra lei em meus membros, que peleja contra a lei da minha mente, da minha razão, e que me acorrenta a lei do pecado, que existe em meus membros. Tá vendo aí, irmão? Então, o apóstolo Paulo virou e falou assim, ó, quando eu quero fazer o bem, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, porque na minha carne, aí ele vira e fala, na minha carne habita o mal. Na carne dele habita o pecado. Então, por isso que ele fala assim, quem vai me libertar desse corpo de morte? Está no versículo 24. Infeliz de mim, quem me libertará deste corpo de morte?
Graças sejam dadas ao Criador, por Yahshua Mashiach. Então, ele viu que na carne dele, no corpo dele, tinha algo maligno. Tinha algo que vinha de Satanás, que levava ele a pecar. Quando ele queria fazer o bem que ele queria fazer, ele não estava fazendo. O mal que ele não queria fazer, ele acabava fazendo. Ele virou e falou assim, por quê? Porque eu estou vendo uma lei guerreando dentro de mim. A lei do pecado está em mim. E a lei da vida também está em mim. Por quê? Porque quando nós recebemos aí Yahshua como Salvador, o que acontece agora? O Eterno entra para dentro do nosso espírito. Então, eu vou pegar aqui agora, vou mostrar para os irmãos o que eu fiz aqui no quadro, aqui para me explicar para os irmãos. Veja bem. Livro de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Fala que nós devemos se purificar de todo mal. Do espírito, aqui está o espírito, da alma e do corpo. Nós temos que nos santificar, nos purificar de todo tipo de pecado, que começa no espírito, na alma e no corpo. Tessalonicenses mostra que o homem é constituído de 3 partes: espírito, alma e corpo. O homem é constituído dessas 3 partes. Então, quando Adão caiu lá, que ele comeu do fruto, que ele passou a ter conhecimento de tudo que não presta, prostituição, lascívia, prostituição, sexo, divisão, porfia, contenda, vícios, tudo isso aí vem da natureza do pecado. Então, aqui entrou o mal. A natureza de Satanás entrou nesse aqui. Satanás, então, passou a ter poder sobre o corpo do homem. Aí, quando nós aceitamos a Yahshua como Salvador, o Espírito do Eterno entra para dentro desse aqui. Por quê? Porque a Escritura diz assim, todo aquele que se une a Yahweh torna-se um só Espírito com ele. Então, o Eterno entrou para dentro de nós agora. Aí, agora, nós estamos aqui no meio. Por quê? Porque aqui, na alma, o que está na alma? A mente, a razão, é onde tem o nosso pensamento, o nosso eu, a nossa mente, ela pertence à alma. O Espírito pertence o quê? À consciência. E no Espírito está o quê? Está o Espírito Santo. Está o Espírito de Yahshua. Ele entrou aqui para dentro de nós. Por isso que no livro de Zacarias fala, o Criador formou o homem do pó da terra e formou o Espírito do homem dentro do homem. Zacarias capítulo 12, versículo 7. Fala que o Eterno formou o Espírito do homem dentro do homem. Para que o Eterno formou o Espírito do homem dentro do homem? Para conter ele. Para conter o Espírito dele dentro do nosso Espírito. Aí o Eterno quer passar para esse e no final o Eterno vai passar para esse. Quando ele der um corpo novo para nós. Porque esse aqui, ele não serve para nada. Ele pertence a Satanás. A nossa carne pertence ao diabo. Pertence a Satanás. Então, nesse estudo aqui, eu quero mostrar isso para os irmãos, que o nosso corpo pertence ao maligno. A natureza de Satanás está aqui. Aqui está o Eterno. O Eterno habita no nosso espírito. Então, o que está escrito lá? Romanos, capítulo 8, versículo 5. Vou ler para os irmãos o que diz. Aqui diz assim, com efeito, os que vivem segundo a carne, desejam as coisas da carne. E os que vivem segundo o Espírito, as coisas que são do Espírito. Alguma tradução vai dizer assim, se eu colocar a minha mente no Espírito, eu vou fazer a vontade do Espírito do Eterno. Se eu colocar a minha mente na carne, eu vou fazer a vontade do meu corpo, eu vou fazer a vontade da minha carne. Então, a minha mente está aqui, eu estou no meio. Então, eu posso decidir se eu quero vir para cá ou se eu quero vir para cá. Eu estou aqui, eu estou no meio, nós estamos no meio. Então, nós temos que procurar colocar a mente aqui. Esse aqui está 24 horas tentando arrastar esse para cá. Esse quer arrastar esse para cá. E esse quer arrastar esse para cá. A guerra está travada. Por isso Paulo fala que o espírito luta contra a carne e a carne luta contra o espírito. Esse luta contra esse e esse luta contra esse. E nós está no meio. Nós está no meio. O que nós temos que fazer? Colocar a mente no espírito. Como é que eu coloco a mente no espírito? Meus pensamentos têm que estar ligados no céu, nas coisas do alto, aonde Yahshua está sentado à destra do Pai. Eu tenho que colocar meus pensamentos aqui. Se eu deixar meus pensamentos serem influenciados por esse, eu vou andar segundo a vontade do diabo. Eu vou estar fazendo a vontade
de Satanás. Por que eu estou passando esse estudo para os irmãos? Porque nós estamos na reta final agora. Então, nós queremos ser arrebatados. Para ser arrebatados agora, nós temos que procurar viver no Espírito, andar no Espírito, ser guiado pelo Espírito, não ser guiado pela carne. Enoque andava com o Criador, porque seus pensamentos estavam aqui. Por isso ele foi arrebatado, porque ele andava em Espírito, vivia em Espírito, invocando o nome de Yahweh, invocando o nome de Yahweh, orando. Está ali pedalando, está orando, está indo de carro, está orando, está invocando, 24 horas ligado no Espírito, sem dar atenção para esse. A partir da hora que você der lugar para esse, ele te arrasta para cá. Aí agora você vai passar a fazer a vontade do diabo, vai fazer a vontade de Satanás, porque aqui está tudo que não presta. Então, até aqui eu espero que os irmãos entenderam. Vamos lá, vamos prosseguir então aqui para o estudo aqui. Então, o que o Eterno nos mostra? Ele nos mostra que na carne não tem bem algum. Por isso que eu não admito falar que Satanás tinha poder na carne de Yahushua quando Yahushua estava andando aqui na terra. Não, por quê? Porque até ali, Yahushua, ele era um homem sem nenhum pecado. Yahushua não nasceu de sexo. Todos que nascem de sexo já nascem com a natureza de Satanás. É igual HIV, a AIDS. A AIDS entra para dentro do sangue. Não tem cura. Está no sangue. Se você for no livro de Romanos 7, 23, Paulo falou o quê? Na minha carne habita o mal. Eu não posso dizer que na minha casa habita um sofá, habita na minha carne, que o meu guarda-roupa habita aqui na minha casa. Por quê? Porque o meu sofá e o guarda-roupa é morto, não tem vida. Mas na minha carne habita o pecado. Habita então o quê? Habita a natureza de Satanás. É algo vivo, não é algo morto, é algo vivo que leva as pessoas ao pecado. Então, o crente está numa guerra travada 24 horas. 24 horas. Por isso que Paulo falou, quando eu quero fazer o bem, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Porque na minha carne, ele virou e falou, habita o mal, habita a natureza de Satanás. Então, quando é que essa natureza de Satanás entrou no homem? Lá no Jardim do Éden. Por quê? Porque Satanás encarnou na serpente. E aí, quando Eva comeu do fruto ali, ela passou a ter o conhecimento do sexo, passou a ter conhecimento da prostituição, passou a ter conhecimento dos vícios, passou a ter conhecimento da malícia, da sensualidade, passou a ter conhecimento da divisão, da contenda, de tudo. Os dois passaram a ter conhecimento de tudo. Por quê? Porque lá no Jardim do Éden, Adão e Eva foi picado pela serpente. Estou fazendo uma analogia aqui para vocês entenderem. A cobra picou eles. E aí o veneno entrou para dentro do sangue deles. O veneno da serpente entrou dentro da carne de Adão e Eva. Aí o veneno passou a circular no sangue agora. Por isso Paulo falou, na minha carne. Paulo está querendo dizer no sangue. Por isso que quando no Velho Testamento, quando você lê o livro de Levítico, capítulo 15, fala que se o esperma de um homem caísse no lençol e a pessoa encostasse naquele lençol, a pessoa estava imunda durante todo o dia. Por quê? Porque já foi comprovado que no esperma do homem tem partículas de sangue. É o sangue que está contaminado. O sangue do homem está contaminado. Por isso que o sangue de Yahushua é um sangue puro que foi derramado por nós. É o sangue de Yahushua. Mas aí, irmãos, então, estou só dando uma analogia. É como a AIDS. A AIDS não tem cura. O pecado não tem cura. Todos estão com o seu sangue contaminado. Aí vem Davi e fala, minha mãe me concebeu em pecado. Uma criancinha já nasce com o pecado. Por quê? Porque nasceu de sexo. O pecado de Adão é transmitido de pai para filho. Por quê? Porque todos nascem do sexo. Quem garante? Tem irmão falando, não, o sexo lá, está lá no capítulo 1, o Criador mandou procriar, mandou fazer sexo. O Criador não mandou fazer sexo. Não estou falando aqui que o sexo agora é pecado. Não, por quê? Porque agora toda a raça humana vai ter que vir de sexo. Está vindo de sexo. Só que o Eterno está mostrando que aquele que nasce de sexo nasceu da carne. Nasceu da carne. E o homem que nasceu da carne, nasceu em pecado. O homem que nasce da vontade da carne, nasce em pecado. Qual é o homem que não nasceu da vontade da carne?
esse aqui. Porque Yahshua vem sobre ele, o espírito de Yahshua. Aí a Escritura diz que nós devemos nos fortificar no homem interior. O homem interior é o nosso espírito com o espírito do eterno nele. Esse aqui agora, meu amigo, é que tem valor. Esse aqui não vale nada. Esse aqui, o eterno só quer uma coisa para ele, que ele esteja pregado no madeiro. Que ele esteja pregado, né? Algumas traduções falam cruz, que ele esteja pregado na cruz, que ele esteja pregado lá no madeiro, lá que é o lugar dele. O eterno quer a morte desse homem aqui, ó. Esse aqui, ó, da carne. O eterno quer a morte da carne, quer que a carne, quer que o corpo morra. Ele tem que morrer. Ele tem que morrer. O eterno quer que ele seja exterminado. Ele tem que morrer, porque no final o eterno vai nos dar um corpo novo. Esse aqui não, esse aqui é lixo, esse aqui pertence ao diabo. O eterno não quer nada com ele, o eterno não quer nada com... Tudo que tem coisa do maligno nele, o eterno... Por isso fala que se o esperma caísse na cama e a pessoa encostasse, ela estava imunda. Por quê? Porque aquele esperma tem a natureza de Satanás nele. Então, o homem foi totalmente danificado, o corpo dele foi danificado. Aí o eterno agora quer restaurar o homem por completo. Espírito, alma e depois... na ressurreição, receber um corpo novo, sem nada do diabo nele. O diabo não vai ter nem isso aqui, ó, de autoridade sobre o corpo do crente, depois que o crente receber um corpo de glória. Ele vai, o crente, o servo do eterno, hoje o crente, ele está carregando um fardo quando ele está carregando esse corpo aqui, ó. Ele está carregando, é mesmo que ele ter vestido uma roupa de Satanás. Ele vestiu uma roupa de Satanás. O corpo, ele é diabólico. O corpo do homem, ele é satânico. Ele é diabólico. O corpo do homem é diabólico. Ele serve a Satanás. O corpo serve a Satanás. O corpo não tem nada com o Criador. Por isso fala, o espírito luta contra a carne luta contra o espírito. Os dois se opõem um ao outro. Satanás se opõe ao Criador e o Criador se opõe a Satanás. E nós no meio dessa bagunça. Nós no meio dessa guerra. Por quê? Porque Adão caiu lá no Jardim do Éden. Então, o que o Eterno quer para o corpo? Vou mostrar para os irmãos o que o Eterno quer para o corpo. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz assim: já não sou eu que vivo, mas o Machia vive em mim. Minha vida presente na carne, vivo pela fé no Filho do Criador, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aqui, Elviro fala assim no 19. De fato, pela lei morri para a lei, a fim de viver para o Criador. Fui crucificado junto com Yahshua. Fui pregado no madeiro junto com Yahshua. Por que o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul está falando que ele foi pregado lá no madeiro junto com Yahshua? Paulo foi pregado junto com o madeiro. Paulo foi pregado lá no madeiro junto com Yahshua? Ele foi pregado lá? Se a pessoa levar para o lado assim, sem entendimento espiritual, ele vai falar, não, quem foi pregado lá foi só Yahshua. Mas eu vou mostrar para os irmãos que nós fomos pregados lá no madeiro junto com Yahshua. Vou mostrar agora, aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Aqui diz assim, ó. Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão tornou-se espírito que dá vida. Primeiro foi feito não o que é espiritual, mas o que é terreno. O que é espiritual vem depois. O primeiro homem tirado da terra é terrestre. O segundo homem vem do céu. Aí depois ele fala do segundo homem. Mas eu quero pegar essa parte aqui, ó. O 45. O último Adão tornou-se espírito que dá vida. Então, espera aí. Aqui está o primeiro Adão, lá no Jardim do Éden. Romanos 5, versículo 12, fala dele, fala do pecado entrando nele. Aqui, ó, deixa eu ler essa passagem. Romanos 5, versículo 12 diz assim: Eis porque, como por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, o pecado entrou nesse Adão, lá no Jardim do Éden. O pecado entrou nele. Esse é tirado da terra. O segundo homem é do céu. Mas eu não quero falar do segundo homem por enquanto. Yahshua se tornou o segundo homem depois da ressurreição.
Depois da ressurreição, Yahushua se tornou o segundo homem. O segundo homem é espiritual, porque Yahushua num corpo de glória. Aí já é Yahushua glorificado. Mas eu quero falar de Yahushua não como o segundo homem. E tem diferença. Os crentes não conseguem ver isso. E eu quero falar de Yahushua como o último Adão. Esse aqui, ó. Tá vendo a fila? Adão gerou esse, vai vindo. Eu coloquei aqui só para os irmãos terem uma noção. Aí chega aqui e fala que Yahushua é o último Adão. Por que Yahushua é o último Adão? Porque o Eterno mandou o seu filho nessa terra como um homem, gerado no ventre de Maria. Esse primeiro Adão aqui, antes de pecar, ele era perfeito, ele era um homem sem pecado, sem a natureza de Satanás nele. Quando o Eterno criou ele, ele era perfeito. Ele não tinha comido do fruto ainda, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele era um homem perfeito, mas aí ele caiu em pecado. Aí o Eterno virou e falou assim, agora então Adão pecou e o pecado dele passou para todos os homens que nascem de sexo. Todos que nasceu de Adão, nasceu de sexo, todos os filhos de Adão que vieram no mundo agora, todos os filhos de Adão que vieram no mundo agora, vão nascer em pecado, porque ele pecou lá no Jardim do Éden e o pecado entrou no sangue. E todos que nascem de sexo, nascem através do sangue. Por isso que fala, de um só sangue, o Eterno fez toda a raça humana, de um só sangue, o Eterno fez. De Adão veio. Então tá, beleza. Então agora Yahushua veio como o último Adão. Por quê? Porque ele assumiu o pecado de todos. O Eterno colocou ele lá no último da fila. Para quê? Para ele assumir o pecado de todos, inclusive desse primeiro aqui, ó, que caiu, Adão. Yahushua assumiu a culpa, o pecado de todos esses aqui. Então Yahushua era o quê? Yahushua era igualzinho a Adão antes de cair. Ele era perfeito. Quando ele veio na terra, Yahushua veio sem pecado nenhum. Maria gerou ele através do Espírito Santo. Por isso que eu não aceito falar que Yahushua não nasceu de sexo. Por isso que ele não nasceu de sexo. Que se ele nasce de sexo, ele nasce em pecado. O Eterno falou, não, o Espírito Santo vai vir sobre ti. E o ente querido que há de nascer de ti será santo, um homem santo, purificado. Beleza. Então, Yahushua nasceu sem pecado. Mas só que aí, Yahushua nasceu sem pecado e agora entra uma questão. Depois que Adão caiu, o corpo de Adão agora, que era um corpo que não representava Satanás, esse corpo, depois do pecado, passou a representar Satanás. A carne de Adão sofreu uma transformação. O corpo de Adão sofreu uma transformação. Ele tinha uma imagem diferente antes de cair. Ele era a imagem do Criador. Esse corpo de Adão aqui, ó, era a imagem do Eterno. Antes de cair, esse corpo era a imagem do Eterno. Porque lá no livro de Gênesis, capítulo 5, o Eterno falou, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Gênesis, capítulo 5. Não estou falando de Gênesis, capítulo 1, não. Porque o capítulo 1 é contraditório ao capítulo 2. Gênesis, na verdade, começa no capítulo 2, versículo 4. Para trás ali tudo é contraditório. Para trás ali está tudo contradizendo. Fala que a terra saiu de dentro da água e é o contrário. A água saiu de dentro da terra. Isso está no livro de Provérbios. Vou nem entrar nessa questão aqui, não. Eu já lancei um vídeo mostrando a contradição. Mas aí vem. Então o homem tinha a imagem do Criador antes de cair. Mas depois que Adão caiu, o seu corpo passou a representar quem agora, homem? O seu corpo? Passou a representar o Eterno? Não. Passou a representar a serpente. Passou a representar agora a Satanás. O corpo dele passou a representar Satanás. E aí, Romilson, depois que o Eterno entra em nós, então, qual é a nossa parte que passa a ter a imagem do Criador? Só o Espírito, meu irmão. Só o Espírito. O nosso Espírito é que passa a ter a imagem do Criador. O nosso corpo ainda continua representando a Satanás. O nosso corpo ainda continua representando a serpente, representando o maligno ainda do nosso corpo. Então, quando Yahushua veio nessa terra, o corpo de Yahushua, mesmo sem o pecado, ainda representava a serpente. O corpo de Yahushua representava Satanás. O corpo de Yahushua. Os irmãos podem até escandalizar com isso, mas eu vou mostrar agora. Vou mostrar agora que o corpo de Yahushua, mesmo não tendo a natureza de Satanás, ele representava Satanás na terra, representava a serpente. Vou ler agora. Números, capítulo 21, versículo 8. Diz assim. Vou ler o versículo 4. Então partiram da montanha de Orá pelo caminho do mar do sul,
Para contornarem a terra de Edom, no caminho o povo perdeu a paciência, falou contra o Criador e contra Marcha. Por que nos fizeste subir do Egito para morrer neste deserto? Pois não há nem pão, nem água. Estamos esfastiados desses alimentos. Estamos enjoados desse alimento, de penúria. E Ao então enviou contra o povo serpentes abrasadoras, cuja mordedura fez perecer muita gente em Israel. Veio o povo dizer a Moisés: pecamos ao falarmos contra Iau e contra ti. Intercede junto ao Criador para que afaste de nós essas cobras, essas serpentes. Moisés intercedeu pelo povo. Iau respondeu-lhe: faz uma serpente abrasadora e coloca em uma haste, coloca ela num poste. Todo aquele que for mordido e a contemplar, viverá. Moisés, portanto, fez uma serpente de bronze e a colocou em um poste, uma estaca. Pregou ela lá na estaca. Moisés pregou a serpente lá na estaca. Se alguém era mordido por uma serpente, contemplava a serpente de bronze e vivia. É como o irmão Felipe falou aí aquele dia. O que representa o bronze? O bronze significa purificação. Significa que com os pés de bronze, de latão de bronze, significa que ele era um homem purificado. Mas aí agora veja bem, a serpente de bronze tinha o formato de uma serpente que rastejava na terra. A serpente que rastejava na terra ali, ó, aquela serpente ali que rastejava na terra ali, na verdade, meus irmãos, elas representam quem? Elas representam Satanás. Elas representam Satanás. E representam o nosso corpo. Representa o nosso corpo. Vou colocar a imagem aí agora. Coloca a imagem na tela aí de Moisés levantando aí a serpente de bronze. Não, aquela primeira. Aí, irmãos, duas serpentes. Agora, olha lá quem está lá atrás, ó, Iauxa lá pregado no madeiro. E a serpente de bronze aqui. Por que essa imagem tem os dois aí? Tem Iauxa lá no madeiro e tem a serpente de bronze aí. Porque o corpo de Iauxa representava a serpente de bronze. Aquilo que Moisés fez estava cumprindo uma profecia. A profecia de que Iauxa um dia ia ser pregado no madeiro. Quando o Eterno falou assim, pega uma serpente de bronze e prega ela lá no madeiro, porque aquela serpente de bronze, ela representa o meu filho, que vai vir na forma da serpente, com o corpo. O corpo de Iauxa representa a forma da serpente. O corpo representa a serpente. Então, Iauxa veio no corpo que representava a serpente, que representava Satanás. E aí as pessoas tinham que olhar para a serpente para poder ser salvo. Salvo de quê? Salvo do veneno da serpente. Pode colocar aquela outra imagem agora. Aquela outra aí, ó. Essa aí, ó. Eles tinham que olhar para a serpente, então, para poder ser salvo do veneno da serpente que estava picando eles. O que o Eterno está mostrando com isso? Que nós temos que olhar para Iauxa pregado no madeiro, para podermos ganhar a salvação do pecado que entrou em nós. Do pecado que entrou em nós lá no Jardim do Éden. Por isso que no livro de Apocalipse 12 fala que Satanás, o grande dragão vermelho, é a antiga serpente. A antiga serpente. Está falando da serpente lá do Jardim do Éden. Então, Satanás injetou o seu veneno nos nossos pais lá no Jardim do Éden, em Adão e Eva. E de lá para cá, esse veneno foi passando de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. Aí veio Iauxa na forma da serpente. Iauxa veio na forma da nossa carne. Romilson, Thaís. Romanos capítulo 8. Vou ler agora. Romanos capítulo 8, versículo 3. Diz assim, de fato, porque enfraquecida pela carne, de fato, coisas impossíveis da lei, porque enfraquecida pela carne. O Criador enviando o seu próprio filho em carne semelhante à do pecado, e em vista do pecado, condenou o pecado na carne. Está falando que o Eterno enviou o seu filho na semelhança da carne do pecado. O Eterno enviou o seu filho na semelhança da carne do pecado. Coloca aquela imagem lá agora, irmão. A primeira que você pôs de novo, a serpente e Iauxa do lado lá. Coloca lá. Aí, o que acontece, irmão?
E o Eterno enviou Yahshua na semelhança da carne do pecado. Olha aí. Tá a mesma coisa, é a mesma coisa que o Eterno está falando. Que ele enviou o seu filho na forma do Satanás, na forma da serpente. O corpo de Yahshua tinha o mesmo, era semelhante ao nosso. E o nosso corpo representa a serpente, representa Satanás. Então esse corpo aqui, ó, ele não vale nada, ele representa o diabo. E aí, eu pergunto para os irmãos, essa serpente de bronze que Moisés levantou aí, ela tinha o veneno da serpente que estava no chão? Não, ela é de bronze. O bronze já está mostrando que ela era uma serpente sem o veneno. Ela era uma serpente sem o pecado. Ela é uma serpente sem o veneno. A de bronze, ela só tem o formato, só a imagem das que estavam no chão. Mas ela não tinha o veneno das que estavam no chão. E Yahshua tinha o corpo semelhante à serpente, mas não tinha o veneno da serpente na sua carne. Ele não tinha a natureza de Satanás no seu corpo. Nós não. Nós temos a natureza de Satanás no nosso corpo. Então, eles tinham que olhar para aquela serpente de bronze que não tinha o veneno que as outras que estão no chão tinham. Para quê? Para poderem serem salvos. Nós temos que olhar para Yahshua pregado no madeiro. Yahshua, o homem sem pecado, o homem santo, o homem que veio na forma da carne do pecado e morreu por nós, pregado lá naquele madeiro. Então, espero que até aqui os irmãos entenderam. Agora eu vou pegar aqui Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Aqui diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua linhagem e a linhagem dela. Ele te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ele até falou, vou pôr inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher. No mundo físico aqui, ó, só pega... Isso aqui tem duas analogias aqui. A primeira é Caim e Abel, que um era inimigo do outro. Um era filho do diabo e o outro era filho... Um era filho da serpente com Eva, já falei nisso em outros vídeos lá, e o outro era filho de Eva com Adão. E aí Caim matou Abel. Beleza, essa aqui é uma analogia. Agora eu vou pegar uma outra comparação. A semente da mulher aqui que vai esmagar a cabeça da serpente, que vai esmagar a cabeça do diabo, é Yahshua. Yahshua vai vir e esmagar a cabeça do... Ele iria vir e iria esmagar a cabeça da serpente. Porém, está dizendo que a serpente também ia machucar, ia ferir o calcanhar dele. Então, Yahshua ia vir para poder obter a vitória sobre Satanás. Como é que Yahshua ia fazer isso? Assumindo um corpo semelhante a um corpo sem pecado, semelhante ao nosso. Ele ia vir parecido com o nosso corpo, o corpo dele, igual o nosso, porém sem o veneno, sem o veneno da serpente. Para quê? Para poder obter a vitória sobre o diabo. Como é que Yahshua ia fazer isso? Primeiro eu quero mostrar para vocês que o texto diz assim: e tu lhe ferirás o calcanhar. Coloca a imagem, irmãos, que muitas pessoas pensam que pregou foi o peito do pé de Yahshua no madeiro. Não foi. Quer ver? Coloca aí, para os irmãos verem. Aí, irmão, pregou foi o calcanhar. Era desse jeito aí que era feito. Eles falam hoje crucificação, né? Pregar no madeiro aí, ó. Pregava era desse jeito, ó. Pregava era o calcanhar. Tem até achados da arqueologia que mostram o calcanhar. Mostra aí o achado aí, ó. Aí, ó, isso é antiguíssimo. Tá mostrando como é que o Império Romano fazia. Eles pregavam o calcanhar. Aí o prega aí, ó, que achou lá, um prego enferrujado, traçado no calcanhar de alguém. Se foi alguém que foi pregado no madeiro lá, que foi crucificado, foi pregado lá em Roma. Então, pregava-se o calcanhar. Por isso que no livro de Gênesis está escrito: tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele vai ferir a sua cabeça. Como é que Yahshua feriu a cabeça de Satanás? Quando fala que Yahshua feria a cabeça de Satanás, está querendo dizer que Yahshua ia ter a vitória sobre o inimigo lá no madeiro. Como é que Yahshua ia fazer isso? Agora eu quero mostrar para os irmãos como é que Yahshua ia fazer isso. Deixa eu passar aqui para os irmãos entenderem. Vou estar lendo. Primeiro eu quero estar lendo Marcos, capítulo 8, para depois eu entrar nessa questão. Quero só mostrar para os irmãos aqui que o maligno, ele opera através do nosso corpo. Tem pessoas que acham que ele não tem influência no corpo, né? Ele tem influência no corpo, porque a natureza dele está lá dentro. Marcos 8, versículo 33 diz:
Vou ler o versículo 31. E começou a ensinar-lhes: o filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelo chefe dos sacerdotes e pelos escribas, e ser morto, e depois de 3 dias ressuscitar. Dizia isso abertamente. Pedro, chamando-o de lado, começou a recriminá-lo. Ele, porém, voltando-se e vendo seus discípulos, recriminou a Pedro, dizendo: arreda-te, Satanás, porque não pensa as coisas do Criador, mas as dos homens. Então, agora eu quero trazer para os irmãos aqui o seguinte. Ele veio, assumiu o corpo a semelhança do corpo do pecado. Por quê? Porque até ali, Satanás não tinha sido sentenciado pelo Criador. Satanás estava correndo no universo, ia para onde ele queria, corria, fazia o que queria. O Eterno não tinha condenado ele, não tinha sentenciado ele. Ele comparecia lá no céu, no livro de Jó, o Eterno fala com ele: de onde você veio? Foi de andar pela terra e passear por ela. Aí o Eterno falou: tem visto meu servo Jó lá? E ele começou a acusar Jó. Falou: eu vi, mas ele te serve por causa disso e daquilo outro. Então ele é o acusador. Então, o que aconteceu? O Eterno até ali não tinha condenado e nem sentenciado Satanás. Mas quando o Eterno enviou Yahushua a esse mundo, o Eterno fez Yahushua se vestir do corpo que representa Satanás. O Eterno vestiu Yahushua com o corpo que representa a serpente. Para que o Eterno fez Yahushua vestir esse corpo que representa Satanás? Para Yahushua pegar esse corpo e pregar ele lá no madeiro. Essa era a meta. Aí Satanás seria o quê? Seria derrotado. Satanás seria derrotado. E não só Satanás. Yahushua ia pegar todo o nosso velho homem. Yahushua ia pegar esse aqui, Yahushua ia pegar. Yahushua pegou o pecado de todos esses aqui, ó. Pegou a culpa. Pegou o pecado de todos esses aqui, ó. Pegou a natureza maligna de Satanás, a nossa culpa. Pegou o pecado de todos esses aqui, fez o quê? Levou e pregou no madeiro. Por isso Paulo fala assim: eu fui crucificado, eu fui pregado com ele lá no madeiro. Por quê? Porque o Eterno quer matar esse aqui. O Eterno quer matar o velho homem. O velho homem tem Satanás nele. O Eterno quer levar Satanás e pregar no madeiro. Pá! Aí ele está sentenciando ele. Então o Eterno não estaria pregando só a Satanás lá no madeiro quando Yahushua fosse pregar lá. Não. O Eterno não estava pregando só o velho homem lá, não. Como o Paulo falou. O Paulo falou: eu fui pregado no madeiro com ele, eu fui crucificado com ele lá no madeiro. Não, o Eterno não está pregando só o velho homem, não. O Eterno estava pregando todo o principado, potestade, inclusive o príncipe das trevas, inclusive Satanás. O Eterno estaria pregando Satanás lá no madeiro. Então aqui, Pedro chamou Yahushua à parte e falou: não, mestre, você não pode morrer, não. O que vai ser de nós? Parecendo que ele era bonzinho. Não vai lá, não deixa acontecer isso com você, não. E Yahushua falou: arreda, Satanás. Você só me serve de pedra de tropeço. Então Yahushua repreendeu na hora, porque Yahushua viu Satanás falando na boca de Pedro. Satanás falou: se ele for lá para o madeiro, eu estou acabado. Se ele for lá para o madeiro, eu estou derrotado. Porque eu sei da profecia que foi falada lá no livro de Gênesis, que, na verdade, eu vou ferir o calcanhar dele lá no madeiro. Mas ele vai estar pisando na minha cabeça naquela hora. Ele vai estar me destronando. Ele vai estar arrebentando comigo, porque aí o Eterno vai sentenciar eu. E sentenciou. Porque na hora que Yahushua foi pregado no madeiro, o que aconteceu? O Eterno mandou escrever Apocalipse, capítulo 20, falou: e Satanás foi lançado no lago de fogo, e todos os seus anjos com ele. Então ali o Eterno bateu o martelo e falou: agora você foi derrotado, você está pego, você foi preso, você foi sentenciado. Então lá no Jardim do Éden, o homem era uma ratoeira. O homem estava servindo como uma ratoeira. Se você soltar um rato dentro da sua casa e ele ficar correndo, aí é difícil você pegar ele. Mas se você pegar um queijinho e colocar lá dentro da ratoeira, o rato entra. Aí no dia você acorda e fala: ah, ele aqui dentro da ratoeira. Agora pronto, vou matar ele. Foi o que o Eterno fez. Agora você está preso. Preso aonde? Ele entrou para dentro do homem. Ele se tornou um com o homem. Ele falou assim: aí, ó, acabei com a sua criatura. Acabei com o homem que é a sua imagem e semelhança. Ele agora não é a sua imagem e semelhança mais. Ele agora é a imagem e semelhança minha. O corpo dele agora expressa eu. Expressa a serpente. O corpo do homem agora expressa eu. Ele representa eu na terra.
Eu entrei para dentro da sua criatura, o homem. E o Eterno virou e falou assim, era isso mesmo que eu queria. Que você entrasse. E eu permiti porque agora vou enviar meu filho na semelhança dessa carne pecaminosa e sem o pecado. E ele vai pegar esse corpo que representa você e esse corpo que você está nele, a sua natureza está nele, e ele vai pregar ele lá no madeiro. Quando ele prega ele no madeiro, você está liquidado. E Yahshua está pisando na cabeça da serpente. Yahshua pisou na cabeça da serpente lá no madeiro. Naquela hora que ele deu brado lá no madeiro, Yahshua estava esmagando a cabeça de Satanás. Por isso que o soldado virou e falou assim, se tu és o filho do Criador, desce daí. Desce daí, nós vai crer em você. Desce. Sabe quem estava falando isso ali naquela hora? Satanás, novamente. Doidinho para Yahshua descer do madeiro. Yahshua, não. O velho homem vai ficar aqui até morrer. O velho homem vai ficar aqui até morrer, porque o meu pai quer que ele morra pregado aqui, ó. Meu pai quer que você morra aqui pregado, aqui exterminado. Eu estou te exterminando no madeiro. Colossenses, capítulo 2, vamos ler. O que está escrito em Colossenses, capítulo 2? Aqui diz assim, 2, versículo 13. Vós estavais mortos pelas vossas faltas e pela circuncisão da vossa carne, e ele vos vivificou juntamente com Machia. Ele nos perdoou todas as nossas faltas, apagou em detrimento todas as ordens legais, o título da dívida que existia contra nós. Existia uma dívida contra nós. Por quê? Porque Satanás virou e falou assim, não, o corpo é meu, o corpo de Deus é meu. Quem é que vai pagar a dívida? A lei do Eterno exige vida por vida, homem por homem. O Yahshua veio e falou, não, eu pago a dívida por eles. Qual que é o salário do pecado? O salário do pecado é a morte. Yahshua falou, eu morro por eles. Eu vou pagar a dívida. Vou ser pregado lá no madeiro, lá para pagar a dívida deles. Vou pregar essa dívida deles lá no madeiro. Aí, ó, tá vendo aí o que está falando aqui? Então diz assim, versículo 14. Ele nos perdoou todas as nossas faltas, apagou em detrimento das ordens legais, o título de dívida que existia contra nós, e suprimiu, pregando na cruz, pregando no madeiro, na qual despojou os principados e as autoridades, expondo-os em espetáculo, em face do mundo, levando-os em cortejo triunfal. Quando Yahshua estava carregando o madeiro ali, quando ele estava indo para ser pregado lá no madeiro, sabe o que estava acontecendo, meus irmãos? Ali estava havendo um desfile. Yahshua estava desfilando com Satanás. Yahshua estava desfilando com todos os principados, falando, ó, eu estou levando tudo sobre mim agora. Eu estou levando todos os pecados de todos os homens que cometeram falhas, eu estou levando as dívidas deles sobre mim, eu estou levando o Satanás, eu estou levando o velho homem, estou levando em triunfo, eu estou marchando aqui na vitória, isso aqui é a minha vitória. Vou pregar isso tudo lá no madeiro agora, toda a bagaceira vai parar lá. Tudo que não presta vai parar lá. A dívida que eles têm com você, eu vou pagar ela agora. E você também vai ser sentenciado lá no madeiro. Tremendo. Tremendo. Yahweh sentenciou o velho homem, sentenciou a Satanás, sentenciou tudo lá no madeiro, pregou lá no madeiro. Então Yahweh falou assim, eu vou ficar aqui até morrer. Quando Yahweh bradou, foi a nossa vitória quando ele bradou. Ali ele venceu por nós. Ele venceu o nosso velho homem que nós não somos capazes de vencer. Ele venceu por nós. Ele falou, deixa que eu pregue lá no madeiro para vocês. Deixa que eu vou crucificar, eu vou pregar ele lá no madeiro para vocês, não conseguem, deixa que eu vou vencer por vocês. Por isso que ele veio para ser o último Adão. Ele veio para ser o último. Ele veio para vencer por mim. Ele veio para vencer por você. Ele veio para vencer por nós. Ele veio para vencer o velho homem, vencer tudo que não presta, vencer a Satanás, e venceu quando ele bradou lá no madeiro. E aí agora o Eterno ganhou o direito de entrar para dentro do homem novamente. Aí o Eterno entrou aqui, ó, pá, dentro do espírito do homem. Agora o Eterno está trabalhando aqui, ó. Está trabalhando nesse aqui, ó. Que esse aqui foi manchado muito com esse. Foi manchado muito com esse. Aí o Eterno está usando esse para purificar esse. O Eterno está usando esse para purificar esse. É igual no templo lá. O templo é feito de Santo dos Santos, Santo Lugar e átrio exterior.
Santo dos Santos, santo lugar e átrio exterior. O Eterno passa a habitar no Santo dos Santos. O véu rasgou de cima para baixo, mostrando que agora o Eterno passa para esse. Aí o Eterno passa para esse e purifica esse. No dia do arrebatamento, o Eterno pega esse e joga no lixo. Joga no lixo, joga no lixo, joga no lixo, não presta. Vou dar para vocês um corpo de glória, um corpo transformado, que não tem nada a ver com Satanás e nada de Satanás. Aí vocês vai ser a mesma coisa da pessoa que pega uma jaqueta na beira da rodovia, que tem uma carniça em cima dela lá, que ficou ali, abofou ali uma carniça de um cachorro ali, apodreceu em cima dela. É isso que nós está carregando. É uma carniça. Isso aqui vem de Satanás. Isso não vale nada. Isso não vale nada. É por isso que a pessoa vai no boteco e vicia ali álcool, está ali bebendo pinga ali, está fazendo careta e está bebendo. Está viciado em droga, está viciado em cocaína, em merda, em crack, em maconha, está viciado em prostituição, está viciado em cigarro, está viciado em tudo. Tudo agrada esse aqui, porque nesse aqui está a natureza de Satanás. Mas graças a Yahweh, por isso que no livro de Romanos, Paulo fala assim, quem me libertará desse corpo de morte? Yahshua Mashiach. Ele obteve a vitória por nós, ele venceu para nós. Ele venceu para nós. Então agora nós temos a garantia de que um dia nós vamos receber um corpo de glória. Porque a Bíblia diz, a Escritura diz que aquele que começou a boa obra vai terminá-la. Vai terminar. Ele começou quando ele entrou para dentro do nosso espírito. E a Escritura diz que os dons do Eterno são irrevogáveis. E o Espírito do Eterno é um dom dele. Então, quando o Espírito do Eterno entra para dentro do homem, o homem é selado, ele não sai mais nunca. Agora, o Eterno tem essa era para trabalhar nesse e tem a próxima era também. Se nós não permitir o Eterno transformar a nossa alma agora, que o problema está na alma. O problema não está nesse. Esse aqui já foi resolvido. Yahshua já resolveu o problema. Agora nós temos que dar lugar para Yahshua vir para cá limpar esse. Por isso que Yahshua vira e fala assim, quem ama a sua vida da alma, perdê-la-á. E quem perder a vida da alma por amor de mim, achá-la-á. Então, nós temos que dar lugar para o Eterno trabalhar nesse. E o que nós temos que fazer com esse aqui? Matar ele cada dia mais. Por que matar ele? Como é que eu faço para me matar ele, meus? Livro de Daniel, capítulo 10. Daniel fez um jejum de 21 dias. Aí ele diz assim, a partir da hora que eu comecei a mortificar-me, quando eu comecei a mortificar-me, durante 3 semanas, no final das 3 semanas, no final dos 21 dias, Yahweh enviou o anjo Gabriel para poder conversar com ele. Por quê? Porque passou a mortificar. A mortificar quem? Esse. Como? Através de jejum. Sem jejum, você não mata esse. Esse aqui fica vivo 24 horas. Então você tem que estar fazendo jejum para esse aqui ser mortificado. Ele tem que morrer. Por isso que Yahshua virou para Yahshua e falou assim, os seus discípulos não jejuam. E Yahshua falou assim, como é que eles vão jejuar se o noivo está aqui? Mas vai chegar uma hora que o noivo vai sair, aí eles vão ter que jejuar. Você tem que jejuar para esse mortificar. E você tem que orar para esse fortalecer. Quando você jejua, esse aqui fica mais fraco. Quando você ora, esse aqui fica mais forte. É igual aquilo que o irmão Nelson falou lá. O cara colocava os cachorros para brigar e toda vez ele ganhava a briga. Por quê? Porque era aquele que ele alimentava mais e que ganhava a briga. E o outro que ele deixava com fome é que perdia. Então, quando você está jejuando, você está matando esse aqui de fome. Você está matando esse aqui de fome quando você está jejuando. E aí você está orando, você está fortificando esse aqui. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Criador. Quando você está lendo as Escrituras, quando você está orando, o seu espírito está se fortalecendo. E aqui você está jejuando, você está matando esse. Esse aqui arrebenta com esse aqui. Esse aqui destroça esse aqui. Porque esse aqui passa a querer fazer a vontade do Eterno, Yahweh dos Exércitos. Yahweh dos Exércitos passa a comandar isso aqui. Por isso que fala, quem anda no Espírito tem que andar no Espírito. Mas para andar no Espírito, você tem que estar lendo a Escritura, orando e jejuando. Tem irmão que diz que não tem que jejuar, não. Jejua não. Jejua não, vamos ver se você vai vencer. Yahshua jejuou 40 dias, 40 noites. Moisés jejuou quando subiu o monte. Esther ganhou o livramento daquele povo ali, tudo foi com jejum. O jejum, ele move. Não, ele não move o coração do Eterno, ele te quebranta e fortalece o seu espírito. Aí o Eterno pode agir. Porque se a carne estiver prevalecendo, você não pode ganhar a guerra nunca. Por isso que eu falei daquele vídeo antigo meu lá, eu falei da guerra lá de Abimeleque. Abimeleque guerreando contra Israel. E aí diz que quando Moisés levantava o cajado, Israel atropelava Abimeleque. Quando Moisés descia o cajado,
Abimeleque começava a ganhar a guerra. Aí Moisés levantava e Israel começava a ganhar. Porque aí Moisés não aguentava ficar segurando toda a vida. Aí Josué viu que quando ele estava com o braço levantado, Josué falou, corre lá, 2 lá, e fica segurando o braço dele assim, ó. Porque o segredo está ali. O que aquele braço estendido significa? É a mão estendida para cima, é você com os olhos olhando para o eterno e orando. É a oração, representa a oração. Você tem que estar orando direto, invocando o eterno, invocando o seu nome e orando direto. Aí você vai prevalecer. Aí você vai sair vitorioso lá na frente. Então, sem jejum, sem oração, você não vai ser arrebatado nunca, porque você está na carne. E o homem na carne não pode obter vitória. Então, o Yaush, ele jejuava direto. Por isso que ele falou, enquanto o noivo está aqui, deixa que o noivo resolve para eles. Deixa que o noivo expulsa demônio. Deixa que o noivo faz milagre. Deixa que o noivo vence para eles, porque o noivo está aqui. Mas vai chegar uma hora que o noivo vai sair. Lucas capítulo 5. Ele falou, aí eles vão ter que jejuar. Eles vão ter que jejuar se eles quiserem obter vitória sobre a carne, sobre o diabo, sobre o mundo. Porque sem jejum, sem oração, eles não vencem nunca. Então aqui, eu quero estar lendo aqui, ó, Josué, capítulo 5. Josué, capítulo 5. O motivo de eu trazer esse estudo para os irmãos é isso. Vou deixar correr, irmãos, não estou nem se essa live ficar grande. Aqui, ó, Josué, capítulo 5, versículo 19. Aqui diz assim, ó. Deixa eu pegar aqui o versículo... o versículo 5, capítulo 5, versículo 2, diz assim, nesse tempo Iau disse a Josué, faz faca de pedra e circuncida de novo os israelitas. Josué fez então facas de pedra e circuncidou os israelitas na colina dos prepúcios. Esta é a razão por que Josué o circuncidou, todo o povo que saiu do Egito. Então, na hora que eles foram para entrar na terra de Canaã, Josué, seu nome é Yaush, ele falou, vamos circuncidar todos aqueles que não são circuncidados. Aí foi lá e fez faca de pedra e circuncidou eles. A circuncisão representa o despojar da carne. É o despojar da carne pecaminosa. Ele estava se despojando da carne. Então, irmãos, nós temos que nos despojar da carne. Nós temos que matar essa carne. Por quê? Porque eles estavam entrando para a terra de Canaã, para a terra do descanso. Nós queremos entrar lá na glória, onde está Yaush. E o homem carnal, ele não vai entrar lá. Por quê? Porque no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo fala assim, carne e sangue não pode herdar o reino do Criador. O apóstolo Saúl está falando que o homem que está vivendo na carne, fazendo a vontade da carne, jamais ele vai entrar lá na glória. Quando você lê 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50, ele fala assim, carne e sangue não pode herdar o reino do Criador. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num abrir e piscar de olho. Então, antes dele falar no arrebatamento, primeiro ele fala, carne e sangue não vai subir no arrebatamento. Ele está querendo dizer isso. Carne e sangue não vão entrar lá. Aí ele vira e fala assim, eis que vos digo um segredo, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num abrir e piscar de olhos. Quem? Quem se despojou da carne, quem matou a carne, quem fez a carne morrer. Então, antes deles entrar na terra do descanso, Josué e Yaush lá, seu nome é Yaush, falou, vamos circuncidar os homens aí, porque homem que não se despojar da carne, e a circuncisão representa isso, o despojar da carne. Significa que você matou a carne, que agora você pode entrar. Eles estavam em Gigal. Gigal significa separação. Eles estavam agora entrando para um lugar que era o lugar do descanso. É tanto que quando eles entrou, eles topou com o Filho do Eterno lá com a espada desembainhada. Quando nós entrar, nós vamos topar com Yaush lá na glória. Mas para isso, tem que fazer morrer o velho homem. Para isso tem que morrer. E esse despojar ali representa também que o Eterno falou assim, agora eu tirei a vergonha do Egito de vocês. Por quê? Porque o homem carnal está sempre ligado com o Egito, ele está sempre ligado com as coisas do mundo, ele está ligado com a idolatria. O que fala lá? As obras da carne são o quê? Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes. Então, esse é o homem que está no Egito, que está no mundo. Eles estavam lá no Egito fazendo todas essas coisas, essa bagaceira todinha.
Aí o Eterno, então, tirou eles do Egito e antes deles entrar, tiveram que fazer um conserto perante o Eterno. Então, irmãos, essa questão é tremenda. Então, nós estamos na divisa, nós estamos a um passo para entrar na glória. Mas para isso, então, nós temos agora que dar tudo que nós temos. Nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que consagrar, entrar em consagração de jejum agora e matar o velho homem, porque na hora que chegar lá, no dia de Auschwitz, igual está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, fala que no dia de Auschwitz nós temos que estar inculpáveis, irrepreensíveis na presença do Eterno, porque senão não sobe. O dia do Cordeiro, é o dia de Auschwitz, é o dia do arrebatamento. Se nós não tivermos consagração plena, não vai subir. Se tiver na carne, não vai subir. Se descer do madeiro um tiquinho, por isso, tem que vigiar agora 24 horas. Se um carro entrar na sua frente ali, ó, e você veio, aí você não pode descer do madeiro, não. Não desce para ir lá dar um tapa na orelha do cara, não. Fica, segura. Fica pregado lá no madeiro, lá. O Eterno quer que você continue pregado lá. Não desça, não. Muitos irmãos vai querer, eu vou descer só um tiquinho para me dar um peteleco na orelha dele ali, porque ele merece. Não. Continua pregado lá no madeiro. Não desce do madeiro, não. Continua crucificado, continua pregado lá no madeiro. É isso que o apóstolo falou. Eu fui pregado com ele no madeiro. Já não vivo eu. Yahshua vive em mim. Yahshua vive em mim. É Yahshua que tem que viver em nós agora, nessa reta final agora. Agora nós temos que dar tudo agora. Nós temos que deixar Yahshua viver em nós. Não podemos viver nós mesmos. Nós temos que viver no Espírito. Se você viver no Espírito, é Yahshua vivendo em você. É Yahshua dirigindo os seus pensamentos. É Yahshua te conduzindo para que você possa entrar na terra da promessa. Tem que matar o velho homem. Por isso que Paulo falou assim, ó, muitos correm no estádio, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Eu esmurro o meu corpo e reduzo ele à escravidão, para que eu, tendo pregado a outros, naquele dia eu não seja reprovado. Então Paulo virou e falou assim, nós agora vamos esmurrar o corpo. Jejum, jejum, jejum e oração. Jejum e oração. É assim que você vai esmurrar seu corpo. Negar o seu eu. Esquece bens materiais, esquece seu carro zero, esquece sua fazenda, esquece aí. Não se apega nisso, não. Não é hora disso mais, não. Por isso que eu falo, quem ama mãe, quem ama sua mãe mais do que a mim, quem ama sua mulher, quem ama seu filho mais do que a mim, não serve para ser meu discípulo. Cada um agora vai ter que olhar para ele e falar, ele é o alvo, agora é Yahshua. Se você tirar os olhos um tiquinho, o que ele fala lá no livro de Lucas? Se o coração estiver sobrecarregado com as coisas da terra, você não vai subir. Não vai subir. Tem que desprender o coração de tudo agora. Focar nele, focar no arrebatamento, porque tudo indica que o arrebatamento vai acontecer. E aí, então, eu quero entrar nessa questão para nós terminar. Eu vou pegar aqui agora a parte final. Ezequiel, capítulo... Nem vou ler tudo aqui para não ficar grande demais também, que senão vai ficar muito grande essa live. Então, Ezequiel, capítulo 37, fala de Israel voltando para a sua terra no finais dos tempos. E aí, o Eterno, no versículo 10, eu vou colocar o versículo 10 agora para nós ler. Ezequiel 38, versículo 10. Aí os irmãos quiserem ler na tela aí, eu vou ler na Bíblia de Jerusalém. Ezequiel capítulo 38, versículo 10. Eu vou ler nessa aí, diz assim, assim diz o soberano Yahweh, naquele dia virão pensamentos à sua cabeça, e você maquinará um plano maligno. Você dirá, invadirei uma terra de povoados, atacarei um povo pacífico. Isso aqui é o príncipe de Roz, é o príncipe da Rússia, é o Vladimir Putin, tá aí, ó. Você dirá, invadirei uma terra de povoados, atacarei um povo pacífico, porque os judeus, os Yaldim, não é de guerra, é o povo que fica atacando eles. E que de nada suspeita, ó, eles não vão estar suspeitando de nada do que veio para cima deles. Onde todos moram em cidades sem muros, é porque a maioria das casas lá nem muros não precisa. Sem portas e sem tranca. Despojarei, saquearei e voltarei a minha mão contra as ruínas reerguidas e contra o povo ajuntado de entre as nações, porque Israel veio de várias nações quando o país deles começou a ser formado. Ajuntado de entre as nações, rico em gado e em bens, que vivem na parte central do território, que vivem no centro da terra. Então, o Eterno falou que ele vai maquinar o mal. Ele vai virar e falar assim, eu vou lá tomar as riquezas de Israel. O príncipe de Roz, o príncipe da Rússia, vai vir para tomar a riqueza de Israel. Por quê? Porque Vladimir Putin
Ele vende gás para a Europa, ele vende petróleo e vende gás. Ele está fazendo uma negociação para vender com a China agora gás. Então ele vende gás para a Europa. Vou colocar o gás aí para mostrar para você, ó, que ele vende para uns países, compra 41%, tem uns que chega a comprar até 100%. Vou colocar a página agora para vocês verem. Aí, ó. Olha o tanto de gás que ele vende aí, ó. Não, esse aí é Israel. Coloca o outro primeiro. O da Rússia, aí, ó. Em vista de Putin, Rússia fecha novo contrato de fornecer gás para a China. Isso aí ele negociou com a China lá agora, falando que vai vender. Ele vai vender gás para eles. Ele vai vender 10 bilhões de metros cúbicos de gás para a China. Um negócio que ele fez com a China. Mas tem uma outra página aí que fala que a Europa compra gás da Rússia e chega a comprar 41% até 100%. Tem país que compra até 100% de gás da Rússia. Se o irmão tiver aí, o irmão pode colocar. Então, o que acontece? Esse gás que Vladimir Putin está vendendo para a Rússia, está vendendo para a Europa, aí, ó, 27 países da Europa compram gás dele. 41% deles compra 41%. Outros países compram até 100%. Chega a dependência até de 100%. Então, o que acontece? Com essa guerra agora, eles não querem comprar gás dele mais. E aí a riqueza da Rússia está toda nisso aí. Por que eu estou falando isso? Porque tudo indica que a Rússia agora vai descer para tomar o gás de Israel. Porque Israel já começou a vender gás. Foi descoberto grande reserva de gás lá em Israel. E Israel está vendendo gás para Europa, para Grécia e para Itália. Vou colocar aí para vocês verem. Essa que ele colocou, que o irmão colocou. Coloca de novo Israel vendendo gás para eles aí. O irmão pode colocar até o mapa, se o irmão quiser. Aí o irmão pode pôr o mapa aí. Aí, ó. Aí o mapinha aí, ó. Aí os gasodutos aí, ó. Chegou lá na Grécia lá e chegou lá na Itália. E tem essa irmã, uma irmã mandou essa imagem aí para mim aqui no Globo aqui, ó. Eu estou usando ela para mostrar para vocês aí. E aí tem uma outra imagem aí, ó. Israel vendendo gás aí para eles aí, ó. 10 bilhões de metros cúbicos. Israel está vendendo para eles. E é interessante que é a mesma quantidade que Vladimir Putin está negociando com a China. Ou seja, então ele vai querer tomar toda essa riqueza de Israel e vender para a China e vai dizer para a Europa: agora vocês então vão ter que comprar gás de mim. Vocês vão ter que vir prostar aqui, pedir gás e combustível de mim, porque eu sou dono de tudo agora. Eu sou a maior potência em riqueza agora. Então é isso que vai levar eles para a terra de Israel. É esse pensamento que vai entrar na mente dele. Eu vou descer lá para a terra de Israel para tomar o gás. Agora eu quero colocar a tradução da Bíblia de Jerusalém aí, que o Felipe também até já usou no canal dele aí. Ele já falou sobre isso aí. Sobre o anzol que vai ser colocado no queixo de Vladimir Putin. É essa riqueza aí, ó. Essa riqueza é o anzol. É a isca para pegar ele, para ele vir para a terra de Israel. O Eterno vai arrastar ele até a terra de Israel. Vai vir ele, vai vir a Turquia, vai vir o Irã, vai vir a Síria. Tudo contra Israel. Olha o que está escrito aí agora, no versículo 4, irmão. Olha o tanto que essa profecia ela é tremenda e forte. Far-te-ei mudar de rumo, porei arpões, ou seja, anzóis, no teu queixo, e farei com que saias com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos eles magnificamente equipados, uma grande assembleia, toda ela trazendo pavões e escudo, manejando a espada. Então ele virou e falou assim: far-te-ei mudar de rumo. Olha o tanto que essa profecia é tremenda. O Eterno está falando assim, ó, vocês estão indo lá para a Ucrânia, mas eu vou fazer você mudar de rumo. Você está indo para lá. Quando um exército sai para fazer piquenique, irmão? Sai para fazer piquenique? Não. Estão indo para guerrear. E o Eterno virou e falou assim, ó, vou fazer você mudar de rumo. Vou colocar um anzol no seu queixo e você vai descer para a minha terra. Você vai descer para a minha terra. Você vai descer para a minha terra com vários países, vários povos. Não vou ler todos os versículos aqui, não. Vários povos contra o meu povo. Mas olha o que o Eterno está falando. Far-te-ei mudar de rumo. Está indo para a Ucrânia. Vai voltar para trás. Tem tradução que fala assim, vou fazer vocês voltar. Vou fazer você girar. Você vai girar. Você está indo, você vai voltar. Você vai voltar para trás. Vou fazer você mudar de rumo. Você vai descer para Israel. Quando é que isso vai acontecer? No final dos anos. Vou colocar aí para vocês aí o versículo agora, aí, marcado. Aí. No final dos anos, vocês vão descer contra a minha terra.
É aí que o Eterno, aí, ó, no fim dos anos. Por que no fim dos anos? Porque nós chegamos no final dos anos. Nós estamos no final dos anos, agora é a reta final. A parábola da figueira completou 73 anos. A parábola da figueira completou 73 anos. Os Salmos 90, uma geração é de 70 a 80 anos. Depois disso, nós voamos, está falando do segundo arrebatamento. Então, Yahshua falou, não vai passar essa geração. Por isso que no livro de Ezequiel, capítulo 37, fala que o Eterno trouxe eles para a terra deles e agora, então, chegou no final. Olha aí, o vale de ossos secos, que criou pele, que criou carne e criou pele. E aí o Eterno falou que agora vou soprar o fôlego de vida sobre eles e eles vão reviver. E, olha lá, tá lá o país. O país foi formado, Israel foi formado, 73 anos agora. Mais 7 anos, 80. Olha aí, ó. O que vai acontecer? Na hora que o Eterno esbagaçar com o exército deles, o Eterno vai usar o planeta Nibiru. E aí vai fazer chover pedras sobre eles. Vai ser todos destruídos, tanques de guerra, tudo vai ser destruído. E as armas da Rússia são as únicas armas que servem como combustível. É as armas da Rússia que servem como combustível. E Israel vai fazer o quê? Vai usar as armas deles como combustível durante 7 anos. Por que 7 anos? Porque 7 anos é o tempo que vai durar a tribulação. É chamado de tribulação, 3 anos e meio. Os últimos 3 anos e meio é chamado de grande tribulação. Ao todo são 7 anos. Então vai ser usado durante 7 anos. Então, irmãos, nós chegamos agora na reta final. Por quê? Porque eu lancei um vídeo aí, eu falando assim, ó, a guerra é na primavera. Olha a foto do vídeo aí que eu lancei em 2000, lá atrás, lá eu lancei. Eu lancei esse vídeo aí, ó. Eu lancei esse vídeo aí. Olha a foto do vídeo aí que eu quero colocar para vocês verem. Foi lá atrás, eu falei, a guerra vai ser na primavera. Olha aí, ó. Guerra na primavera. Tá no livro de Ezequiel. Falando assim, ó, na primavera eles desceram contra Israel e tudo que foi volta a ser. Está ali registrado no livro de Eclesiastes. Por que na primavera? Porque agora lá ainda está caindo gelo. Mas dia 21 de março agora começa a primavera, começa a florir tudo. É aí que a Rússia desce. A Rússia está lá na Ucrânia, agora o Eterno está segurando eles lá. Até dar a hora certa deles descerem. Até a hora certa deles descerem para essa guerra. Por quê? Porque a guerra tem que acontecer na primavera. E o arrebatamento é na primavera. O arrebatamento vai acontecer junto com a guerra. Por quê? Porque quando Nibiru passar, vai tremer os céus e a terra. Por isso o livro de Ezequiel, capítulo 38, capítulo 39, o Eterno fala assim, vou fazer tremer as ilhas, vou sacudir tudo, vou fazer tremer toda a terra, vou fazer tremer os peixes do mar. E o que está registrado, então? Fala lá. Ela fala, vou fazer chover pedras de fogo sobre Gog e Magog, sobre o príncipe de Rosa. Vou exterminá-los. E Israel não vai ter ajuda de ninguém. País nenhum vai entrar para ajudar Israel. Por quê? Porque Israel não está afiliado à OTAN. Israel não faz parte da OTAN. É igual a Ucrânia. A Ucrânia ninguém está entrando para ajudar isso. Por quê? Porque a Ucrânia não está na OTAN. Israel não faz parte da OTAN. Então, no livro de Ezequiel fala que todos vão ficar só olhando. Ninguém vai mover uma palha. Mas isso vai acontecer para quê? Para que o nome de Yahweh dos exércitos seja glorificado em toda a terra. O Eterno vai deixar também ninguém entrar para ajudar Israel para não roubar a glória dele. Porque é ele que vai esbagaçar com todos os exércitos da Rússia. O Eterno fala que vai exterminar todos eles. Vai levar, depois de 7 meses ainda vai estar achando cadáver para ser enterrado. Está registrado no livro de Ezequiel, capítulo 38 e 39. Fala que ainda vai estar achando osso. E o Eterno diz que é para enterrar todos eles. Todos eles. Então, o príncipe de Roz vai vir sobre a terra de Israel e o Eterno vai usar o planeta Nibiru. E aí vai ser lançado asteroides sobre eles, eles vão ser exterminados. Todos eles vão ser exterminados. Eles vão cair na terra de Israel. Por quê? Porque chegou no final dos tempos. Nós estamos agora, meus irmãos, cumprindo a profecia das 2.300 tardes. Nós mostrou lá que surgiu no ano 271. Vou colocar o calendário para vocês verem. Surgiu no ano 271. Ano 271 surgiu o pequeno chifre, que está registrado no capítulo 8 de Daniel. O pequeno chifre é o Império Romano. E aí esse Império Romano ele vai até Yahshua voltar, quando a pedra bate nos pés da estátua. O Império Romano é formado pelos 10 países da Europa, que vai dar o poder para o anticristo, para Emmanuel Macron. A pedra é cortada sem auxílios de mão, é Yahshua que vai vir e vai destruir o reino do anticristo. Só que esse Império Romano começou no ano 271 antes do Mashiach, tá aí, ó.
quando Roma venceu a Magna Grécia pela primeira vez. Aí o anjo perguntou, até quando vai todas essas visões, inclusive o surgimento desse pequeno chifre aí, vai até quando? Aí o outro anjo virou para o outro e falou, até 2.300 tardes, até 2.300 anos. E aí, então, o templo será purificado, a igreja que ficar para trás vai ser arrebatada no final dos 2.300 anos. Quando é que fecha? 2022, com 271, são quantos anos? 2022, não, 2029, com 271, são quantos anos? São 2.300 anos. Em 2029, cumpre-se a profecia de Daniel, capítulo 8, versículo 9 em diante. Cumpre-se essa profecia aí, ó. A prova está aí, o documento. E qual a outra profecia também que cumpre, homens? Cumpre também a profecia da parábola da figueira. Por quê? Porque a semana de número 69 terminou no ano 73, no dia 16 de abril. Vou colocar o documento aí para vocês verem. 16 de abril, no ano 73, a figueira foi cortada. E quando a figueira foi cortada quando? Foi cortada na semana de número 69. Só está faltando uma semana agora, a semana de número 70. Ela vai ser aberta quando? 16 de abril, no ano 73 de Israel, porque os calendários se alinharam novamente, até o mês e o dia, olha aí. Lá foi 16 de abril do ano 73. Agora nós vamos chegar agora no dia 16 de abril do ano 73 do aniversário de Israel. Então, tudo se encaixou, até o calendário se alinhou. E lá era sábado, e agora vai ser sábado novamente. Tudo, então, está alinhado perfeitamente. Lá era 15 de Nissan, agora vai ser 15 de Nissan. Olha aí o calendário mostrando. Lá era o primeiro dia da festa dos pães asmos. Tá aí, ó. Rei Flávio José colocou, vou colocar na tela para vocês verem aí, ó. Era o primeiro dia da festa dos pães asmos, no dia 15 de Nissan. Tá aí, ó. Do ano 73, a figueira foi cortada. Agora, depois que a figueira brotou no ano 73, no dia 16 de abril, no dia 15 de Nissan, em um sábado, tudo alinhado. A semana de número 70 será aberta, com a guerra de Gog. Tudo nos leva a isso. Todas as profecias se alinharam perfeitamente. Quer mais um alinhamento tremendo que o Eterno mostrou para nós? O calendário dos Caraítas. Vou colocar para vocês verem aí o vídeo do cara mostrando o calendário dos Caraítas aí agora. E ele mostrando até a folhinha. O calendário dos Caraítas é um calendário original, que não foi corrompido. Eles não aceitou tirar os 210 anos que foi tirado da estadia de Israel lá no Egito. Israel ficou 210 anos no Egito, não foi 400. Quem não assistiu o vídeo, assista lá para vocês verem. Israel ficou 210 anos no Egito. O que eles fizeram? Um judeu aí, um rabino, no ano 100 e poucos depois do Mashiach, um rabino corrupto, foi lá e tirou 210 anos do calendário para nós não descobrir quando é que o calendário vai inteirar 6 mil anos. Por quê? Porque quando inteira 6 mil anos, Yahshua tem que descer nas nuvens. Para quê? Para estabelecer o milênio. Em 2029, inteira-se 6 mil anos o calendário do Eterno, o calendário original, o calendário dos Caraítas. Os Caraítas é um grupo de judeus, é uma minoria. Eles não aceitam acrescentar e nem tirar nada. Por isso que eles não aceitou tirar esses 210 anos que Israel ficou no Egito. Então, quando você acrescenta os 210 anos do calendário lá de Israel, que está lá hoje, o calendário corrompido, o calendário vai para... De 5.982, ele vai para 5.992. Olha aí, moço, que coisa tremenda. Ele vai para 5.992. Só que em abril agora ele vai para 5.993. Olha o homem falando aí para vocês verem. Shalom, shalom. Bendito el Eterno por este momento. Llegó el mes de Elul y con el mes de Elul llegó el esperado calendario hebreo Menorá 5992, correspondiente al año 5782 del calendario del judaísmo rabínico. Então vocês viram aí, tudo indica que vai ser agora. Tudo se alinhou para agora. Por que eu já pesquisei calendário babilônico, eu já pesquisei calendário de Enoque, eu já pesquisei calendário dos sírios, eu já pesquisei esse calendário que Israel usa lá hoje, já pesquisei calendário juliano, já pesquisei calendário gregoriano. Eu pensava, onde está o erro? O Eterno nunca deixou eu ver esse calendário aí, ó. Nunca deixou eu encontrar esse calendário. Por quê? Porque não era a hora ainda. Agora chegou a hora. Agora chegou a hora que o Eterno tirou todos os selos dessas profecias. É igual está no livro de Daniel. Daniel queria entender as profecias, o Eterno falou, não é para a sua época, Daniel. É para a época do fim.
É ali que eu vou tirar o selo. E essas profecias serão reveladas. O Eterno revelou para nós os 1.260 dias, o Eterno revelou para nós os 1.290 dias, os 1.335 dias. Ele tirou o selo dessa profecia. O Eterno revelou para nós a profecia das 70 semanas, mostrou tudo para nós, tudo ali, dentro com documento, provado com documento. O Eterno revelou para nós quanto tempo Noé gastou para fazer a arca, que foi 74 anos. O Eterno revelou para nós. O Eterno revelou para nós a parábola da figueira ali, junto com os Salmos 90, para cumprir a parábola ali. O Eterno revelou para nós as 2.300 tardes, tudo alinhado. E por último, agora, o Eterno revelou o calendário dos caraítas. Por quê? Porque eles estão no ano 5.992. Esse é o calendário do Eterno. Então o salmista Davi disse: Pai, me ensina a contar os meus dias para que eu possa alcançar um coração sábio. Os judeus tentou esconder essa data de nós aí, por quê? Porque eles também sabem que quando completar 6.000 anos, o Machia tem que descer para estabelecer o milênio. E Alcha tem que descer para estabelecer o reino milenar, o reino do descanso. Trabalha-se 6 dias e descansa no 7º. Planta-se 6 dias e deixa a terra descansar no 7º. 7.000 anos. O número 7 é o número do descanso, é o número da perfeição. É quando Yahshua vem para estabelecer o reino. É o 7º milênio. É o milênio do descanso. E é agora que vai cumprir. Por quê? Porque em 2029 cumpre-se 6.000 anos. Está aí, olha o calendário deles aí. 5.992. Porém, o Eterno virou e falou assim, ó, Moisés, o ano é para ser contado agora, o primeiro mês do ano é o mês de Abib, é o mês de abril. É para vocês passar a contar o primeiro mês do ano agora, sendo o mês de Nissan, o mês de Abib. É dali para frente que vocês vão contar o ano. Então, o mês de Abib está chegando aí agora. O mês de Abib está chegando aí agora. Quando, amigos? Em abril agora. Em abril agora, o calendário deles fazem assim, ó. Puf! Pula de 5.993 para 5.992 para 5.993. Vai ficar restando 7 anos. Esses 7 anos são os 7 anos da tribulação. Vai ficar restando 7 anos. Quando completar os 7 anos, Yahshua vem nas nuvens para poder estabelecer a era do descanso, a era do reino. A terra precisa descansar, a era da redenção. Por isso que esse ano que está entrando agora é um ano sabático. É um ano sabático. O ano sabático é comemorado de 6 em 6 anos. Passa 6 anos, no 7º ano é um ano sabático. Passa-se mais 6 anos, o 7º ano é um ano sabático. É o ano do descanso, é o ano da redenção. Então agora, em 2022, agora, em abril, nós estamos adentrando para um ano sabático, o ano da redenção, o ano do descanso, o ano do arrebatamento. E depois, mais 7 anos, e Yahshua volta de novo em um ano sabático, completando-se 6.000 anos. Por que 6.000 anos? Porque os 6.000 anos é um milênio sabático. É tremendo, Yahweh é tremendo. Então, irmãos, vai ficar restando agora 7 anos, que são os 7 anos da tribulação. Tudo aponta para o arrebatamento acontecer agora em abril. Vamos ficar firme aí. Vamos ficar na graça e na paz do Eterno, jejuando e buscando o Eterno, porque tudo agora se confirmou. Yahweh dos exércitos nos deu todas as revelações. Vamos ficar firme. Em nome de Yahshua, nós vamos vencer essa vitória. Fica na paz do Eterno, irmãos.